Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, excelentíssimo colega Eunício de Oliveira, candidato a presidente desta casa, cidadãos e cidadãs de todo o Brasil e também do meu estado de Mato Grosso. Aproveito aqui para cumprimentar toda a bancada federal do estado de Mato Grosso, cumprimentar a bancada do estado de Mato Grosso aqui no Senado, o senador Wellington Fagundes, da minha cidade, senador Cidinho Santos, e também rememoro aqui ao ex-senador Pedro Taques, governador do meu estado, enfim, todos os matogrossenses e todos os brasileiros. Amigos e amigas que nos acompanham pela rede TV Senado, Rádio Senado e pelas redes sociais. Hoje é um dia verdadeiramente especial, é um dia em que subo a essa tribuna, não somente como parlamentar eleito, com mandato constituído para representar o estado de Mato Grosso, mas um dia em que me apresento a meus pares e a todo o país na posição de candidato. Candidato à presidência do Senado Federal e do Congresso Nacional. Esse relevantíssimo cargo, que tem entre suas funções o comando do Poder Legislativo, a chefia administrativa do Senado Federal e a substituição do presidente da República em suas ausências eventuais. Disso tudo nós sabemos, mas eu faço questão de iniciar o meu discurso com essa contextualização bem evidente, porque na política, senador Renan Calheiros, por vezes esquece-se do óbvio. Isso pode ser feito do dia a dia em Brasília, das aproximações puramente partidárias ou das afinidades pessoais, que naturalmente vão se formando, mas o fato é que a política é feita de pessoas. E como pessoas, nós corremos sempre o risco de confundir o cotidiano, esse cotidiano parlamentar, com outros tipos menos complexos de relações pessoais. Por isso, meus caros colegas, é que nós devemos martelar em nossa cabeça, todos os dias, o óbvio do que traduz a nossa atuação como representantes do povo. O óbvio do que significa a nossa entrada diária nesse prédio. O óbvio do que significa ser senador da República. E rememoro a minha adolescência, quando se falava que ia chegar no município, presidente Fernando Collor, que chegava a figura de um senador, o que representava aquilo para aquela comunidade. O óbvio do que realmente importa todas as vezes em que nos reunimos nesse plenário, 81 homens e mulheres para expressar ideias e tomarmos as mais difíceis e importantes decisões desse país. Sou novato, estou chegando na casa, mas eu fico imaginando quantas decisões difíceis, senador Pimentel, senador Moca, senador Cristóvão, tiveram que tomar aqui, e tantos outros que me antecedem há muitos anos nessa casa. Bem, e qual a obviedade que marca a sessão de hoje? Ora, é o fato de que a escolha do ocupante de um cargo com funções tão grandiosas e decisivas como o de presidente do Senado Federal corresponde ao momento mais relevante dessa casa pelos próximos 2 anos. O momento de se escolher rumos, de se apontar caminhos e direções. Seja eu escolhido, seja o senador Medeiros escolhido, seja o senador Eunício escolhido. Todos nós teremos que apontar rumos. Mais do que isso, o momento em que essa casa há de buscar o seu verdadeiro ponto de centralidade, senador Randolph. Olhando-se no espelho da vontade popular e projetando de volta ao país a imagem que deseja ostentar pelos próximos 2 anos. Todos carregamos conosco um pouco dos sonhos e anseios dos brasileiros. A política é e sempre deverá ser um celeiro de sonhos, expectativas e esperanças. Quando termina uma eleição, no domingo, o pedreiro, a cozinheira, o executivo, todos vão trabalhar. Mas aquele dia de domingo,
representou o sonho, a expectativa de algo novo virá. Provavelmente na segunda-feira nada mudará na vida dele, será uma segunda-feira como outra qualquer. Mas aquele domingo em que se foi lá e colocou o voto na urna, representou um momento de sonho, de esperança de que algo novo virá. É na escolha da presidência dessa casa que começamos a decidir como pretendemos concretizar os sonhos do povo brasileiro. Sim, senhoras e senadores, é de sonhos que estamos falando. A política é, acima de tudo, a esperança de novos rumos, o sonho. E no momento que nós fizermos com que ela pare de criar esperança, ela não servirá para mais nada. É esse, senhoras e senadores, o significado coletivo das palavras e ações nessa sessão de hoje. Que sejamos plantadores de sonhos, de esperança, de expectativa. E isso toma um significado muito maior nesse momento pelo qual passa a República. Independente das cores partidárias, todos nós encarnamos a esperança do mais simples dos brasileiros ao mais erudito. Um significado ainda maior quando tomamos em consideração esse inegável momento. Um tempo de restauração econômica do país, de superação das sucessivas turbulências políticas e um tempo de recuperarmos o equilíbrio das relações entre a União, Estados e municípios. É bem verdade que às vezes analisamos o cenário e dizemos, temos um país cuja política virou discussão do ódio. Mas até aqui, nós temos a responsabilidade também nesse cenário. Como nos expressamos e como vendemos o futuro à população brasileira. É um tempo de fortalecer no Brasil uma cultura de acolhimento e um ambiente fértil a quem gera emprego. E aí eu ressalto essa palavra, emprego. Nossa atenção precisa estar centralmente voltada a esse direito básico de todo ser humano. E não cabe aqui dizer quem foi o culpado por termos esse tanto de brasileiros desempregados. Cabe aqui a todos unirmos para buscarmos propiciar a oportunidade a todos os brasileiros de ter pleno emprego. Ter a oportunidade de trabalhar, prover as condições dignas às suas famílias. Mas como vamos fazer isso? E é por tudo isso, senadora Ana Amélia, que o dia de hoje é também um dia obviamente democrático. É por tudo isso, senador Moca, meu quase conterrâneo de Mato Grosso do Sul, é por tudo isso que estamos aqui, buscando um dia de reforço da nossa democracia. Um dia da democracia mais ativada, um dia de democracia pulsante, um dia para radicalizarmos no único dos radicalismos saudáveis, que é a democracia, esse remédio para todos os extremismos. Portanto, o Senado brasileiro, ele tem que ser radicalmente democrático. Um dia em que precisamos relembrar que a democracia só alcançou essa dimensão graças à luta de brasileiros e brasileiras, como o senador Capiberibe, que não pouparam arriscar suas próprias vidas para que o sonho democrático se tornasse realidade. Tive a oportunidade de ler o livro e aconselho aos senadores que possam ler o livro Floresta dos Meus Exílios, e a gente pode refletir o que é um ideal, o que é um sonho, o que a política faz com certos indivíduos, de poder se doar por um projeto. Por isso, ainda que a tradição da casa tenha se acostumado a referendar o nome indicado pela maior bancada, devemos nos perguntar se a escolha do chefe do Poder Legislativo há de ser realmente um ato de simples protocolo. Um mero bater de carimbo da instituição Senado Federal para uma escolha feita pelo partido majoritário. Devemos nos perguntar se realmente queremos fazer desta sessão apenas uma cerimônia de recepção do nosso presidente. Eu penso que não. Penso que não seja isso que a população brasileira espera de nós, senador Aécio Neves. Por isso estou aqui nessa tribuna como candidato a presidente do Senado Federal, para representar boa parte das brasileiras e brasileiros que desejam participar, pela via democrática, adequadamente
dos debates da escolha do poder legislativo. E digo isso porque, senador Petecão, digo isso porque o poder já não é o mesmo. Antigamente, o cidadão simples precisava, presidente Fernando Collor, das instâncias partidárias. Quando Vossa Excelência foi presidente, um cidadão comum jamais poderia ter acesso ao presidente, porque não tem como, ele está lá no sul do país. Hoje, com o Twitter, dependendo do momento, o cidadão consegue falar direto com o presidente da República. O poder mudou, como dizia Moisés Naim, o escritor venezuelano. Por isso estou aqui, senadores, é por isso que estou aqui hoje. Do cidadão que nos acompanha em Mato Grosso, meu estado, passando por todos os demais brasileiros que gritam por novos tempos. É também pelos movimentos sociais que estou aqui, por aqueles que me apoiam e por aqueles que não me apoiam. Recebi hoje várias mensagens dizendo: nós apoiamos o senador Eunício, seu golpista. Recebo a crítica, isso faz parte do debate político. Assim como recebi atos de apoios de outros movimentos. Mas isso é a democracia em ebulição. A democracia direta são as pessoas quase que exercendo um mandato direto, porque hoje a tecnologia nos propicia isso. Em nossa candidatura, ela tem sido próxima e tem sido saudável a construção dela. E explico por quê. Porque ela não surgiu da vontade do senador Medeiros. Na verdade, havia um bloco de senadores que queria que o PMDB pudesse ter duas candidaturas, e não era nada contra o senador Eunício, mas sim que queria, esse bloco de senadores, que o Senado pudesse apresentar duas opções. E como não foi possível, e isso tem que ser respeitado, porque o PMDB tem essa cultura da organização, da organicidade partidária, foi que surgiu da vontade desses senadores que colocássemos mais um nome. E agradeço pela confiança de me escolherem. É preciso dizer, senador Eunício, que a minha campanha não significa uma ofensiva raivosa ou desmedida, destinada a causar fraturas, distensões ou divisionismo no Senado Federal. Como lhe disse no primeiro telefonema que lhe fiz, essa campanha será à altura da Câmara Alta do país. Essa campanha não seria uma luta de MMA. Essa campanha seria um embate, no máximo, uma luta de esgrima. Muito menos uma forma de minar esse ou aquele colega candidato, embora muitos apelaram para que o meu tom fosse rude, mas eu não sei fazer política de outra forma. O que me preocupa aqui é tão somente a instituição e seu fortalecimento. O seu fortalecimento e a unidade, pois, como disse na carta que encaminhei a Vossas Excelências, acredito que a unidade na política não se coreografa, não se... Mais uns minutos o seu fortalecimento e a sua unidade, pois, como disse na carta que encaminhei a Vossas Excelências, acredito que a unidade na política não se coreografa nos bastidores. Ela se apresenta viva, abertamente construída pelo debate público de ideias e proposições. Vejam, meus prezados colegas, que as manifestações de junho de 2013 marcaram o início de uma nova era na política em nosso país. O povo entendeu que a hora é de pôr as rédeas no tempo e dar carona ao seu próprio destino. Como já disse o poeta, tudo isso como se o povo finalmente entendesse que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Os pilares da ética na política foram alçados ao nível da exigência da população brasileira. Mas, como disse um filósofo alagoano, a ética é um meio e não um fim em si mesmo. Sermos éticos é pressuposto básico para a concretização das ações que a população brasileira espera de nós, senadores. Já disse diversas vezes que não sou daqueles que apontam o dedo, mas acho que uma candidatura ao Senado, senador presidente Renan Calheiros, ela não pode ter como pilares a defesa da ética, porque isso tem que ser básico. Isso tem que ser básico. Então,
que me desculpem aqueles que ficaram decepcionados, mas não contem comigo para fazer biumbo ou sapatear em questões desse tipo. E como disse diversas vezes nessa tribuna, não sou de apontar o dedo, de modo que minha atuação será, como sempre foi, voltada a defender de forma irrestrita a moral e a honra, valores que por vezes levam a vida inteira para se construir no patrimônio de cada um, mas podem ser destruídos em minutos. Não faria aqui dessa tribuna um palco para destruir a honra de ninguém, que depois amanhã viesse a ser inocente e estaria destruída a honra aqui. E isso nós precisamos fazer, ressaltar, senador José Maranhão. Precisamos nesse país ter cuidado com um dos principais valores, valores muito mais caros do que qualquer cofre de banco cheio de dinheiro, que é a honra e os valores de cada um. Isso demora, às vezes, repito, uma vida inteira para ser construído, e às vezes pode ser destruída em segundos. E minha atuação será defender de forma irrestrita a moral e a honra dessa casa. Assim, senhoras e senhores senadores, entramos num novo jogo, o jogo da verdade democrática, no qual o que nos resta fazer é ouvir a voz das ruas, do contrário cairemos no erro apontado por Nelson Rodrigues, para quem o pior cego só pode ser o surdo, presidente. Com essa consciência e nessa perspectiva, passo a apresentar as principais propostas que o Senado Federal se torne cada vez mais democrático. Ideias que busquei captar tanto do contrato direto com a população, como do diálogo próximo com os demais senadores. Agradeço de forma especial a carinhosa, as excelentes colaborações que recebi do senador e mestre Cristóvão Buarque, do senador Lazier Martins, do senador Regufe, do senador Roberto Requião. Bem, vamos às principais propostas. No plano interno da gestão e do processo legislativo, são os seguintes os pontos a que pretendo dedicar especial atenção. E não vou elencar todas as propostas feitas pelos senadores, porque incorporei a proposta, mas não quero me delongar. 1. Pretendo levar a cabo a desejada democratização das relatorias com a distribuição dos projetos de forma randômica, de forma similar ao que é feito na distribuição de processos no judiciário. 2. Tramitarei a reforma do regimento interno, um diploma sistemático que já está desatualizado, que abre inúmeras brechas para casuísmos e voluntarismo. 3. Buscarei priorizar a discussão de matérias controversas nas comissões regimentais temáticas, minimizando com isso a criação de comissões especiais, e esse aqui é um item sugerido pelo senador Roberto Requião. 4. Investirei na continuidade do aprimoramento administrativo da Casa, que obteve grandes avanços com a presidência do senador Renan, ao qual abaixou drasticamente os gastos dessa Casa. Exigência essa que não é só dos senadores, mas da população brasileira. Realizando estratégias, redução de despesa e conciliando a austeridade administrativa com a plenitude do desempenho da representatividade popular. Proponho também que cada senador tenha o direito, senador Capiberibe, de ter um dos seus projetos pautados efetivamente e deliberados em plenário a cada legislatura, com o mesmo objetivo de evitar a captura da agenda legislativa por poucos parlamentares. Porque pode ocorrer, senadora Fátima Bezerra, que Vossa Excelência passe 8 anos aqui e que nenhum projeto seja efetivamente tramitado por Vossa Excelência. E lá em Caicó, de repente alguém dizer, senadora Fátima não aprovou um projeto sequer, mas não está em vossas mãos, porque às vezes ele fica nas gavetas dos escaninhos nas comissões. 6. Considero necessária ainda a formulação de mecanismos que tornem mais transparentes e participativa a definição das pautas, tanto em plenário quanto nas comissões. Já do ponto de vista da agenda do Senado Federal, eis que penso estar de acordo com o momento em que vivemos e com o que esteja com o desejo da população. E essa sugestão
da tramitação de um projeto por ano de cada senador, devo dar com justiça ao senador Regufe, que foi quem sugeriu. O Senado Federal deve assumir-se como farol de nossa democracia e esteio da nossa federação, a partir da convivência equilibrada entre os entes federados. Somente assim o debate das questões federativas refletirá o valor intrínseco de cada Estado no desenvolvimento do país, independentemente de afinidades partidárias, pessoais dos representantes em exercício. O Mato Grosso, senhoras e senhores senadores, é um Estado da Federação, como qualquer outro, assim como Sergipe, e todos os estados são iguais. Por isso que nós não podemos ter senadores de primeira, de segunda e de terceira. Sabe por quê? Porque os estados brasileiros são iguais e precisam ser, de forma isonômica, bem representados aqui. 3. O Senado deverá discutir com coragem e ponderação os grandes temas que estão na ordem do dia do país, atuando decisivamente para as reformas que a sociedade espera, com especial atenção para a redução da burocracia que atravanca esse país e a geração de empregos. Muitas vezes, o que impede, senador Moca, senador Lazier, de um empresário investir no Brasil é a dificuldade, a forma pouco amigável com que esse país trata quem quer investir. E isso faz com que o país se torne hostil ao investimento. Precisamos sair dessa cultura, senador Magno Malta, de que quem produz é inimigo, de que quem gera emprego é inimigo. Nós precisamos buscar ser amigável, senador Armando Monteiro. Mas para isso é preciso tirarmos os entraves. É preciso que a nossa legislação deixe de punir quem quer produzir. E esse Senado tem grande responsabilidade. Hoje os nossos estados estão quebrados. Mas o Senado também tem responsabilidade, porque é lá na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Ricardo Ferraz, que às vezes lhe chamam de Caxias, quando Vossa Excelência olha as linhas e as filigranas dos pedidos de empréstimo. Quer saber se o Estado tem capacidade de endividamento. E às vezes lhe chamam de chato. Mas a resposta está aí. Os nossos estados estão literalmente quebrados. Por isso temos que ter essa responsabilidade e esse olho. E, presidente, me permitindo, sem querer abusar da vossa vontade, Vossa Excelência sempre foi um presidente paciente, já caminho para o final. Como presidente do Congresso Nacional, pretendo retomar a centralidade do Parlamento no debate orçamentário, medida ainda mais necessária depois da aprovação do novo regime fiscal. Idêntico tratamento deverá ser concedido para a deliberação dos vetos presidenciais. Também considero urgente e justa a reformulação e aprovação definitiva do projeto que regulamenta a tramitação de medidas provisórias aqui no Congresso, aqui no Senado. Enfim, é preciso garantir a independência institucional de modo que o Senado figure sempre como um dos protagonistas das pautas públicas e não mero coadjuvante do Poder Executivo. A independência, senador Paim, e a harmonia são pressupostos constitucionais e a Constituição diz: o Executivo, o Legislativo e os Judiciários, poderes harmônicos e independentes entre si. E isso tem que ser levado ao pé da letra e não podemos afastar 1 milímetro disso. É essa, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores senadores, a espinha dorsal do que acredito ser um Senado Federal fortalecido, robusto, em sintonia com os novos tempos e alinhado com a vontade popular, senador Pedro Chaves. Senador Garibaldi, ainda muito menino, minha família saiu do Rio Grande do Norte. O rumo era Mato Grosso. Na nossa bagagem, só tínhamos a esperança por dias melhores. E cito Vossa Excelência porque é conterrâneo do meu estado. Sei que milhares e milhares de brasileiros depositam sua esperança por dias melhores na política, na nossa atuação no futuro com um país melhor. Chega a hora, senadora Vanessa Graziotin, de mostrarmos renovação, de alimentar novamente a esperança do nosso povo. O texto sagrado diz, senador Anastasia, que se o sal for insípido, para nada mais presta.
senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. A política e o Senado da República jamais poderão se tornar insípidos. Nós temos que salgar a política brasileira. Nós temos a responsabilidade de ser o sal da nossa terra e é disso que o país precisa, senador Paulo Bauer. E é essa alternativa que apresento à casa e ao país como um ponto de partida democrático e sempre aberto ao debate e ao diálogo. Convido-lhes a tornar realidade esse sonho. Convido a cada colega de todas as correntes e partidos para que possamos unir esforços para fazer florescer um Senado Federal autenticamente capaz de ouvir e repercutir os legítimos pleitos dos brasileiros, atendendo com deliberações rápidas, responsáveis e consequentes às verdadeiras expectativas da sociedade brasileira. E ouso aqui me dirigir diretamente aos parlamentares do Partido dos Trabalhadores. Esse partido que, na década passada, foi o mais hábil em poder vender expectativa e sonhos brasileiros. E podem discordar do partido como queiram, mas não pode se negar que por um bom tempo a sociedade brasileira sonhou. E nós não podemos deixar de sonhar, nós não podemos deixar de acreditar. É exatamente assim que, merecedor da confiança e do voto de Vossas Excelências, pretendo conduzir o Senado Federal da República. Muito obrigado.